Daniel, capítulo 2, no verso 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor. Daniel diz: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque a sabedoria e a força pertencem a Ele. Ele muda os tempos e as estações, remove e estabelece os reis. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos que conhecem. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós agradecemos a oportunidade de estar aqui na Tua casa, Pai. Eu agradeço por cada um que está aqui. Não fomos nós que escolhemos estar aqui, mas o Senhor nos escolheu. E a essa palavra que o Senhor nos deu aqui, o privilégio de trazer essa mensagem. E agora eu convido o Espírito Santo a falar por mim. Que me use, Senhor Deus, use meus lábios, a minha boca, para que nós possamos entender essa mensagem, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vocês viram aqui uma coisa muito interessante que Daniel fala. É Deus quem muda os tempos e as estações. É Ele que destrona reis e os estabelece. Então, por exemplo, nesse momento político que nós estamos vivendo, nós estamos vendo aí no mês do impeachment ser definido, se vai haver ou não o destronamento, né, da confirmação da mudança do governo. Então vai ser decidido, a princípio está decidido que vai ser agora em agosto. E quem é que colocou no poder? Né? Então, por exemplo, o governo do PT, quando for subir ao poder, Deus os abençoou para que fosse lá. Se não fosse a vontade de Deus, não teriam sido governantes do país. E aí tinha os planos deles, né? A gente não está aqui falar de política, mas acabamos vendo assim que havia um planejamento de ficarem mais de 20 anos no poder. Mas não foi, parece-me que as coisas não caminharam assim de uma forma que a nação ficou feliz de estar com ele 20 anos, né? Não foi assim um governo aprovado pela maioria. Tanto é que está esse movimento. Então, nós não sabemos qual é o resultado, mas uma coisa eu sei: Deus está no controle de todas as coisas. É Ele que dá autoridade, é Ele que tira a autoridade. É Ele que estabelece, é Ele que destrona os reis. Né? E segundo está aqui, destrona os reis e os estabelece. É Ele que muda os tempos e muda as estações. Então, Deus está no controle de todas as coisas. Que maravilha, né? Ainda bem, né, que é Deus que está no controle. Você já pensou se fosse Satanás? Nós estávamos complicados, né? Glória a Deus que Ele está no controle. Glória a Deus que Ele sabe tudo que vem dEle é bom, é de boa dádiva, tudo aquilo que vem de Deus. Mas o versículo continua. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Opa! Então, Ele dá sabedoria aos sábios. Se você vê uma pessoa sábia, uma pessoa assim, inteligente ao extremo, aquela pessoa não tem nenhum mérito pessoal. Ela tem que ser grata porque foi Deus que deu toda aquela sabedoria para ele. Ele não foi lá e construiu a sabedoria. Não, Deus colocou naquela pessoa a sabedoria. Deus deu a sabedoria. Mas aqui a palavra diz também que Ele dá conhecimento aos que sabem discernir. Então, vamos lá. Aí entra uma questão muito importante. Nós sabemos discernir as coisas. Se você é uma pessoa que não sabe discernir o que é estar na carne e estar no espírito, você não vai ter conhecimento como dominar a carne, como é a vontade de Deus. Então, Ele dá conhecimento aos sábios, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Então, quando você sabe separar o que é vontade de Deus, o que não é vontade de Deus, Ele te dá conhecimento para você que sabe discernir. Então, é muito importante que nós comecemos a discernir aquilo que é
vontade de Deus, como é que Deus age, como é que aonde que Deus está operando, quando que é Deus que está operando, quando é o inimigo que está atuando. Isso nós precisamos ter discernimento. E Ele dá isso, dá conhecimento aos que sabem discernir. Então nós precisamos pedir sabedoria a Deus. E Tiago fala assim, se você precisar de sabedoria, peça a Deus que o dá com alegria. Ele não critica ninguém. Eu sempre dou um testemunho que eu achava que eu tinha que saber tudo e que era vergonha pedir conhecimento a Deus. Poxa vida, né? Mas eu falava, Senhor, olha, queria agradecer porque eu consegui fazer tal coisa. Quando eu aprendi que eu não consegui fazer nada, que foi Deus, pela sua graça, que me permitia conhecer, aí eu comecei a pedir, né, sabedoria, Senhor. Eu quero sabedoria para conversar com a minha esposa, sabedoria para educar meus filhos, sabedoria para falar com os irmãos, sabedoria para dirigir a igreja. Nós precisamos de sabedoria e nós temos que pedir a Deus. Então, Deus está no controle de todas as coisas, amém? E isso nos deixa muito tranquilos, nos deixa muito confiantes, sabendo que Deus nos ama, que nós somos, assim, eleitos de Deus, raça eleita, povo santo escolhido para uma boa obra que Ele preparou para nós. Então, nada acontece sem que Ele permita. A palavra de domingo passado de Jó, né, que o pastor Rodrigo ministrou, dá essa informação. Agora, uma coisa interessante. Nós vamos falar aqui sobre tempos e estações. Vamos falar aqui, e quando a gente fala de tempo, é bom que nós saibamos que há um tempo para todas as coisas, amém? Há um tempo para todas as coisas, e ninguém pode acrescentar um côvado sequer ao seu tempo. Você não pode acrescentar um dia, uma semana, um mês, nem uma hora, nem um minuto ao seu tempo, aquele que foi dado por Deus. Então, nisto, é importante saber que oportunidades acontecem na vida e tudo tem seu tempo. Chamados tem para um tempo na sua vida. Então, nós não podemos, assim, deixar de perceber, discernir o nosso chamado, discernir o tempo que Deus nos separou, o tempo que Deus preparou para a nossa vida pessoal, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida profissional, para a nossa vida em termos de buscar o conhecimento. Para cada coisa tem seu tempo. Então é importante que a gente saiba que Deus tem um tempo para todas as coisas, né? Está lá em Eclesiastes, que fala tem tempo para todas as coisas. E, por exemplo, nessa semana a gente comentou, né, que Jesus, Ele veio na plenitude dos tempos, no tempo certo, né? Tem gente que fala assim, né, que o pastor Rodrigo lembrou aqui, né? Tem gente que fala assim que Deus tarda, mas não falha, né? Deus não tarda porque Ele chega na hora certa, no tempo certo, programado para chegar na nossa vida com as suas providências. Nós temos que entender isso aí. Mas as oportunidades passam e vão embora. E você tem que começar a ficar atento àquilo que Deus tem chamado, o tempo para algumas coisas na sua vida, que vai ser bênção. Se você deixar a oportunidade passar, ela vai embora. Por exemplo, eu sei de irmãos que têm um desejo muito grande de fazer um culto no lar. E aí vai passando o tempo, vai passando o tempo. Então, não deixe o tempo passar, né? Então, se você já sentiu o chamado de fazer alguma coisa, porque, irmãos, lembra-se que eu falei que a nossa igreja, nós lembramos aqui, que nós temos que todo dia orar a Deus, temos que buscar a Deus em oração, ler a Bíblia e trazer uma pessoa para Cristo. Não que você vai trazer uma pessoa para Cristo todo dia, mas você tem que estar movido por esse propósito de ganhar uma alma para o Senhor. Então, o que você tem feito para trazer uma pessoa para Cristo? Né? A sua vida teria que ser já um motivo para as pessoas olharem e falar, essa aqui é o modelo que eu quero para mim, eu vou buscar andar nessa linha, como é que faz? Enfim, nós trazemos uma pessoa para Cristo. Então, isso aqui é um chamado, né? Aí, quando a gente fala o seguinte, né, que as oportunidades passam, vocês vão entender bem aqui, né?
Nós um dia fomos crianças, poxa, pastor, que óbvio, né? Fomos criança, adolescentes, jovens, solteiros, casados. De repente você é pai, aí de repente é o tempo de você, que nem no meu caso, de ser avô, né? Então, para cada tempo você tem uma oportunidade para você ser bênção, ou se você negligenciar, você não é bênção, você passou negligentemente por aquele tempo na sua vida. Tem uma propaganda na televisão muito interessante, bem a propósito do que eu estou trazendo aqui. Vocês viram aquela propaganda, acho que é de um Jectra, né? Que o filho vai buscar o pai no aeroporto, e o pai vê o filho assim, puxa vida, né? Ele vê lá uma criança, ele fala assim, meu filho cresceu, já é um homem, já tem uma vida própria, já tem um carro, né? Estou imaginando que ele está pensando por aí, né? E ele fala o seguinte, olha, o tempo passou e eu me arrependo de muitas coisas que eu não vou ter uma outra chance, né? Quantos pais trabalham tanto que não vê o filho crescer? Trabalham tanto, corre para lá, corre para cá, e não teve oportunidade de conviver com o filho passou a idade de aprender a andar, ele não estava lá, o filho foi para a escola, o filho virou homem, adulto, e ele não viveu, não foi companheiro, parceiro, não brincou. Então, o tempo passou. Aí naquela propaganda, o filho chega em casa e fala, pai, não fica triste não, você vai ter uma outra chance, né? A mulher dele está grávida, né? Você vai ser avô, tem uma outra chance, né? Mas a chance de ser pai, se você passou aquela lá, o companheiro do seu filho quando criança, você não vai ter mais, né? São coisas que passou. Então, quantas coisas nós não temos assim, às vezes um momento, né, que Deus nos chamou, e eu tenho assim o tempo para, como criança, o meu filho criança, e eu passar para ele ensinamentos, que nem eu louvo a Deus pela nossas igrejas aqui, pela nossa igreja, pelos professores, né, que nós temos, além de professores voluntários que não têm conhecimento de magistratura, mas nós temos 2 professoras que são, né, como é que é? Quem estuda para ensinar? Pedagoga, né? Então, 2 pedagogas, nós temos mais professores aqui. Então, é uma bênção. E aqui a nossa igreja, né, a gente se prepara para que as crianças sejam assim, ensinadas do Senhor. E aí eu fico feliz com os pais que vêm, trazem seus filhos, porque a palavra diz, né, coloque seus filhos quando pequeno no caminho do Senhor, quando ele crescer ele não vai se desviar. Nós temos muitos e muitos testemunhos de pessoas que falam assim, olha, eu andei por caminhos tortos, mas um dia lembrei lá do tempo que eu ia na escolinha, que me ensinaram, né? Então, sempre a palavra do Senhor está sendo lembrada. Então, nós estamos falando o seguinte, né? Nós não podemos, assim, perder a chance. Deus dá um tempo para você. Se você está no tempo de estudar, se preparar para uma profissão, para se preparar para o mundo, não perca essas oportunidades, né? Se invista nisso, porque depois vem o tempo de casar, e aí já fica mais difícil, não falando impossível. Eu, por exemplo, eu não me formei, na época que eu trabalhava no banco, eu não me formei quando era solteiro, e fiquei com aquela pendência, né? Eu trabalhava em banco, na regional de banco, mas eu tinha só o 1º grau. Olha que vergonha. Eu falava assim, meu Deus, né? Eu preciso me formar. Mas eu viajava tanto, eu trabalhava no banco em Campinas, na regional, viajava, às vezes ficava a semana inteira fora. Fui para Belo Horizonte e viajava o estado de Minas inteiro. Fui para o Rio de Janeiro, né? Falava, não, quando eu chegar em São Paulo eu vou retomar meu estudo. E quando eu cheguei em São Paulo, me planejei, falei, não, vou completar o meu curso superior. Né? Chega de falar que não tenho o curso superior. Aí fui fazer o quê? Telecurso 2º grau. Em 3 semestres, eu completei as matérias, tudo programado. Completei as matérias, fui para o vestibular, fiz os vestibulares, passei em 2 faculdades, escolhi fazer economia. Depois disso, eu já fiz pós-graduação, já fiz teologia, enfim. Mas chegou aquele momento. Então, você
Tudo tem seu tempo. Se você não fizer naquele tempo, depois vai ser muito mais custoso. Eu agradeço a minha esposa, que foi compreensiva, né? Depois de casado, você sair de casa, sair 7 horas da manhã e chegar às 11 horas da noite, né? 11h30, meia-noite, né? 4, 5 anos seguidos. Então, agradeço a paciência dela. E ela também, naquela época, a gente apoiou também para que ela completasse o estudo dela. Então, enfim. Mas o que eu estou querendo dizer? Tem tempo para todas as coisas. E se você perder aquela oportunidade, você perde bênçãos que Deus preparou para você. Então, Deus, Ele é o dono do tempo. Ele que comanda o tempo e as estações. Então, nós temos que ficar espertos, porque o tempo não volta atrás. O tempo não volta atrás. E, às vezes, Deus coloca a oportunidade. Aí eu falei para você que cada um de nós temos que trazer uma pessoa para Cristo. E, às vezes, você, pensa bem, Deus criou a cada um de nós com um propósito, né? E o propósito, segundo Romanos 8:28, está falando lá, ó, nós somos chamados segundo o seu propósito, que nós sejamos conforme a imagem e semelhança de Jesus, para que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, nós temos que trazer irmãos para Cristo, aumentar aí né, as pessoas que têm Jesus, tem o ID na nossa vida. Então, às vezes você tem uma oportunidade de falar de Jesus para a pessoa e você não fala. A Sueli já testemunhou aqui, né, Sueli? No ônibus, né? O Espírito Santo colocou no coração dela de falar de Jesus para a pessoa, ela foi lá, falou de Jesus, né? E aquela pessoa veio para Cristo. Ou melhor, ouviu, né, a oração e tudo, né? E já deixou encaminhada. Isso aí já é uma sementinha. Mas, às vezes, irmãos, tem uma pessoa que é só você que vai trazer ela para Cristo. Então, você tem que preparar o seu coração, estar disposto, falar, eis-me aqui, Senhor, eu quero que a minha vida ajude a conduzir alguém para Cristo, aquilo que for da tua vontade. Porque a pior coisa é Deus esperar alguma coisa da gente e a gente falhar com Deus. Aí Deus vai ficar triste, né? Eu preparei, te capacitei, dei todas as condições e você falou não. Então, nisso é que entra aquela palavra, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Discernir a vontade de Deus. Começa por aí. Então, é muito importante, porque nós precisamos saber do discernimento, entender qual é a vontade de Deus para nós. Lembrando daquela parábola dos 3 talentos, né? Que Deus chamou 3 pessoas e falou, está aqui para você 3 talentos para você, 2 para você e 1 para você. Aquele que recebeu 3 talentos, correu lá, trabalhou, multiplicou e trouxe aqui o dobro dos talentos. E Deus falou assim, muito bom, servo, bom e fiel. Fosse fiel no pouco, no muito te colocarei. Dobrou os 3 talentos, os talentos que ele recebeu, né? E deu para ele, dobrou os talentos dele. E aí o outro também que recebeu os 3 talentos, ele também dobrou os talentos dele. Aquele que tinha recebido um único talento, falou, olha, eu não fiz nada porque eu fiquei preocupado, que o senhor é um homem assim que faz as coisas acontecer, é muito zeloso, então eu, para não perder o seu dinheiro, eu enterrei ele no chão. E aí o homem lá que deu a distribuir os talentos, falou assim para ele, meu amigo, né, você sabendo que eu sou assim tão zeloso, por que você não colocou ao menos no banco? Por que você não foi ao menos aplicar esse dinheiro? Então, o que aí essa parábola diz? Que ao menos um talento ele dá para cada um de nós, amém? Não vou pregar sobre talento, mas só para lembrar. Pelo menos um talento, eu não sei qual é, nós temos. E Deus quer que a gente use o nosso talento. Por quê? Aquele que tinha que dobrou os talentos, ele foi compensando ele, dobrando, colocando mais talentos ainda, apreciando mais ainda o trabalho, a contribuição dele na obra. Mas aquele que só tinha um talento, que não fez nada, Deus tirou aquele único talento que ele tinha. Então, às vezes, irmãos, a nossa situação, reclamamos, mas aquele talento que Deus deu para nós, se a gente não cuidar no tempo dele, não responder a Deus, Deus vai ficar triste conosco. E eu não queria estar na pele de ninguém que
Deus esperava, te deu, né? E você não retribuiu a Deus. Então, quantas vezes nós temos assim situações, você já pode ter acontecido numa reunião de empresa, numa reunião de família, tem uma oportunidade para você falar, e você, eu falo ou não falo? Não vou falar não, e passa a oportunidade. Eu me lembro quando eu estava no banco, tínhamos reuniões de gerente com o presidente do banco todo ano. E eu ia representar o banco na área de financiamento imobiliário, eu sempre estava lá representando pela matriz. Então, estive em Manaus, Belo Horizonte, muitas cidades, né? E aí, tinha mais de 500 gerentes e dava oportunidade para falar sobre um assunto. Então, mas você não era obrigado a falar. Quantas vezes no começo, assim, você fala assim, fala ou não fala, e vai dando aquela ansiedade, não vou falar não, né? Não vou falar não. Daqui a pouco, terminou o horário, você não falou. Perdeu a oportunidade. Quantas vezes, numa reunião de empresa, mas depois eu fiquei esperto, né? Nas outras reuniões, eu sempre deixava já uma pautazinha para falar, porque eu tinha que responder às perguntas que faziam lá, quando era da minha área. Mas, assim, às vezes, o assunto não era me dirigida a pergunta, mas eu podia contribuir. E aí? Era uma oportunidade para eu contribuir, agregar valor para aquela informação, né? Às vezes você está numa empresa, você está participando de uma reunião, e é dado, e aí, o que você tem a falar? Não tenho nada a falar. Como a irmã Hélida estava ministrando no início, né? Você não tem uma condição de orar? Não. Nada, nem obrigado, Senhor, não. Né? Não tenho, não posso, não consigo. Irmãos, tem oportunidade, que a oportunidade é dada e ela passa. Por exemplo, numa reunião de família, você estando na igreja, conhecendo a palavra, uma reunião de família onde ninguém lá é cristão, só você. Poxa, você não tem uma palavra para falar da grandeza de Deus, do que Deus tem feito na sua vida, e que Ele é a luz, né? Que nós precisamos dessa luz para nos dirigir, para Deus abençoar a nossa vida, para vir a Cristo. Então, uma palavra, é melhor ficar quieto. Aí tem aqueles crentes agente secreto, né? Que fica quieto, ninguém sabe nem que ele é cristão. Então, quantas vezes nós temos a oportunidade de falar e ficamos quietos? E aí, você vê uma pessoa que você fala, aquele cara lá é sortudo, né? Olha, ele estava no lugar certo, na hora certa, no tempo certo e com a informação certa. Aí ele falou, deu uma ideia, o diretor da empresa gostou, levou para o presidente da empresa, aquela ideia foi aprovada e a pessoa foi promovida para gerente. Falou, meu Deus, olha que cara sortudo, né? Não. Ele era a pessoa certa, que Deus tinha preparado, na hora certa, com a informação certa, e só tem uma diferença. Ele teve uma atitude. E nós não tivemos. Muitas vezes nós calamos. Nós não tivemos a ousadia de falar, olha, eu gostaria de contribuir com tal informação, mas às vezes nós ficamos quietos. E no reino de Deus, quantas vezes nós podemos usar a palavra e não usamos? Então, Deus, Ele é dono do tempo e o tempo vai passar e nós temos que aproveitar nossas oportunidades, né? Então, você tem o seu tempo como obreiro, você tem o seu tempo como membro, vai ter o tempo em que você já não é mais uma pessoa nova na igreja, você já tem conhecimento da palavra. O que eu posso fazer? Deus está falando, olha, você não precisa ser um pastor para pregar a palavra, mas se você abrir o seu lar, né, e convidar o pastor para fazer um culto na sua casa, e você trouxer um irmão e aquele irmão for receber a palavra, você está no tempo certo, na hora certa, para aquilo que Deus preparou. Não era para você pregar a palavra, era para você abrir o seu lar. Então, muitas vezes a pessoa não faz a obra de Deus pensando que é Ele que tem que converter as pessoas. É o Espírito Santo que faz a conversão. Uma vez, eu já contei aqui, né, do irmão que estava triste porque
ele sonhou assim, ó, Deus falou assim, olha, tem uma grande pedra, você tem que empurrar aquela pedra. E ele foi lá e empurrou a pedra não saiu do lugar. E ele empurrou, a pedra não saiu do lugar. E ele ficou desanimado. Falou, Senhor, eu vou parar, né? Porque eu empurro, a pedra não sai do lugar. Aí Deus falou assim, mas quem disse que você tem que tirar a pedra do lugar? Você não tinha que parar de empurrar. Quem ia tirar a pedra do lugar sou eu, né? A sua parte é empurrar. Não falou tirar ela daqui e pôr para lá. A conversão da pessoa, o tempo de trazer uma pessoa para Cristo, às vezes é tão mais simples a sua parte, que basta você falar, eis-me aqui, Senhor, né? Eis-me aqui, deixa-me fazer a sua obra. Então, quando você tem o amor no coração, que para que a obra de Deus aconteça, que você seja instrumento do Senhor, é lindo e maravilhoso. Ontem nós estivemos lá em Sorocaba, e foi uma bênção muito grande. O pastor Rodrigo foi lá levar a palavra, e eu, assim, como eu tinha que estar preparando para hoje, eu falei assim, olha, eu não vou não. O pastor Rodrigo vai lá, né? E aí eu pedi para ele assim, né? Vê uma pessoa da igreja que possa te acompanhar, para você não ir sozinho. Aí a minha esposa falou assim, mas eu quero ir lá. Eu falei, tá bom. Então, se você quer ir, pode ir. Mas eu não estou pensando em ir lá, né? Porque eu quero preparar mais para domingo, né? Aí, mas vamos? Eu falei assim, eu quero descansar, né? Quero estar mais preparado, tal. Moral da história. Deu 5 horas da tarde, eu já estava pronto para ir. Não dá para não ir. Chegando lá, irmãos, nós estamos assim com um propósito grande lá para Sorocaba, estamos orando, para vendo qual é o plano de Deus. E pela quantidade de pessoas lá na igreja ontem, você falava, poxa vida, né? Só isso de pessoas. Se contasse lá os membros da igreja ontem, não tinha umas 7 pessoas. Talvez tivesse 7. Mas veio uma pessoa lá, que é um convidado da irmã Cida, que naquele culto do outro domingo, né, daquele aniversário da Cida, ele estava lá servindo, ajudando a servir. E eu falei, irmãos, do culto do aniversário da Cida, que tinha quase 100 pessoas aqui na igreja, eu achei tudo muito lindo. Mas se tem uma coisa que me marcou bastante, foi o amor com que as pessoas estavam servindo essa grande multidão que estava lá dentro da igreja. E aí, esse irmão que estava ali, era aquele irmão que estava lá, um deles estava servindo. Nem era cristão, mas assim, é um vizinho da irmã Cida lá, que foi lá para a igreja. Bom, o pastor Rodrigo, na hora que estava ministrando, orou para Deus pela vida dele, Carlos Eduardo, né? Eu peço aos irmãos já colocar esse nome em oração, depois eu vou falar por quê. E aí, irmãos, no final do culto, quando terminou o culto, aí a irmã Cida falou assim, pastor, eu quero que você ore pelo irmão Carlos Eduardo, porque ele está procurando um emprego, e vamos orar por ele. Eu falei assim, e ele já tem Jesus? Não, mas ele vai aceitar Jesus também. Opa, essa é a melhor informação. E aí, fomos orar para o irmão Carlos Eduardo, que está buscando um emprego, mas que ele não tinha Jesus ainda, e ele aceitou Jesus ali. Fizemos a oração, foi muito lindo, né, que ele aceitou Jesus, né, abençoamos a vida dele, abençoamos a oportunidade de emprego. E hoje cedo é que eu fiquei sabendo de um grande mover de Deus ali na vida desse irmão. A irmã Cida, aliás, na noite ou melhor, depois que nós estávamos compartilhando do alimento lá, a irmã Cida falou assim, pastor Aguiar, esse jovem que você, deve ter uns 25, 28 anos por aí, que você orou por ele, ele toma
Uma média de 5 litros de gasolina por semana. Eu falei, o quê? Você está brincando? Gasolina, você errou. Ele é alcoólatra? O que é? Não. Ele tem uma dependência química muito grande. E quando a pessoa tem esse nível alto de dependência química, ele toma qualquer coisa para poder tentar dissimular, né, a necessidade. Eu falei, meu Deus, eu nunca tinha ouvido falar isso. Talvez vocês falem, pô, pastor, isso é normal. Eu nunca tinha ouvido falar alguém que toma por semana 5 litros de gasolina. Eu falei, não. Aí, tá bom. Isso ela falou ontem à noite. Hoje de manhã, ela me liga, pastor Aguiar, estou ligando para dizer que aquele jovem que você orou por ele ontem, ele veio aqui em casa hoje chorando, né? Agradecendo a Deus, porque desde a hora que o pastor orou, diz que deu um fogo, né, queimou ele por dentro na hora que ele estava orando, libertando ele do pecado. E ele, desde aquele momento até a hora que ele esteve lá na casa dela, falou assim, ele não tinha mais vontade nenhuma de dependência, foi libertado. Oh, meu Deus, né? Que bênção! Mais do que isso, e ele também tinha um problema também de homossexualidade, e ele já despachou aquela vida de homossexual. Libertou tudo. Falei, irmãos, olha que lindo. A palavra de Deus diz o seguinte, que você, o pastor, ele larga as 99 ovelhas no aprisco e vai para salvar uma ovelha. Ele vai a campo para salvar uma ovelha. Eu falei assim, olha, aquele culto, para mim, não tinha assim, eu falava assim, poxa vida, né? Por que não estão todas essas pessoas? Mas tinha uma única pessoa que Deus moveu para que eu fosse lá. Não era, o pastor Rodrigo poderia ter orado da mesma forma, mas Deus tinha um propósito que era para eu orar e ele libertar através da minha oração. Então não foi o pastor Aguiar, mas o propósito de Deus. Então eu creio, irmão, que você, eu, cada um de nós, Deus tem um propósito de libertação de muitas pessoas que estão cativas, de cura de enfermos. E eu queria dizer para vocês que tem oportunidade, se você perder a oportunidade, aquela oportunidade não volta. Qual que é a oportunidade? Nós já vivemos um momento lá fora de momentos de grandes avivamentos em outros países. O Brasil está vivendo um momento em que as pessoas estão muito sensíveis para vir para Cristo. E aí, é oportunidade para você falar de Cristo, e as pessoas estão muito sedentas, precisando de uma força, precisando de alguém que levante. Então, se nós deixarmos passar essa oportunidade, lá na Europa, irmãos, eu estava vendo assim, situações de igrejas enormes, totalmente vazias, igrejas que foram transformadas em clubes, em bares, porque não tem ninguém para frequentar as igrejas, lugares que houve um momento de grandes avivamentos que passou aquele tempo. E eu pergunto, será que nós não estamos deixando passar o nosso tempo, né? Então, eu queria avançar então, lembrar que Deus tem falado para a nossa igreja, orar. Jeremias 29:11 diz assim, se me invocares e vires a mim, e orares a mim, a palavra deles aqui, deixa eu pegar aqui para ler ela por completo. 29:11. Diz o Senhor aqui, então me invocareis, no verso 12, e vireis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Então, irmãos, a nossa igreja começou um propósito de oração. Um relógio de 24 horas de oração. Ontem tive mais uma notícia boa lá em Sorocaba. O irmão Paulo, que ele é pintor, que estava sem emprego, sem trabalho, já fazia mais 2 a 3 meses, já começa um trabalho firme essa semana. Então, aí ele falou, pastor, mas eu não parei de orar. Todo dia, 2 horas da madrugada, eu levanto para orar. Eu estou no relógio de oração da igreja. Então, existe um movimento, a irmã Edilane, que estava aqui conosco no outro culto, ela estava preocupada com o seu marido, Mateus, que tinha passado por
um câncer no esôfago. Ele estava suspeito que estava tendo dor de cabeça, assim, estava suspeito que tivesse alguma coisa no cérebro. Nós oramos, colocamos em oração, fez os exames, não tem nada. Ela já está trabalhando, que estava desempregada, não conseguia pagar o apartamento. Existe um mover de Deus, um relógio de oração. Creia. A palavra diz assim: então me invocareis, vireis a mim, virei orar a mim, e eu vos ouvirei. Então Deus está falando assim: olha, é só você crer. É só você crer no poder. E ontem, quando eu orei para o irmão, eu falei assim: você crê que Jesus Cristo tem poder para limpar todos os seus pecados? E eu não tinha noção nenhuma de que tudo aquilo que eu fiquei sabendo hoje dele. Que Deus não permitiu que eu soubesse antes de eu orar para ele. E eu falei: você crê? Porque a palavra diz, se você confessar com a boca e crer no coração que o sangue de Jesus tem poder para te limpar, te purificar, eu creio. Você crê no seu coração? Creio. Então nós vamos orar. Irmão, se você crer na palavra de Deus, Deus não é homem para mentir, Deus é um Deus de promessa, Ele cumpre, e Ele está dizendo para nós, a nossa igreja, irmão, nós temos visto tanto testemunho para aqueles que estão buscando, e não pare, né? Não pare de orar, de buscar a Deus, porque Deus está movimentando, está ouvindo as nossas orações, é um Deus que está trabalhando em nosso favor, creia somente nisso. Então, eu queria seguir aqui com a palavra, dizendo aqui o seguinte, né? Além dos tempos, nós vamos falar aqui também das estações. Tem situação que você fala assim: mas pastor, né, as coisas estão tão ruins, antes era tão bom, agora está tão ruim. Eu queria comentar com os irmãos que Deus, segundo Daniel, a palavra diz que Deus também, Ele muda o tempo e as estações. É muito importante, talvez você já tenha ouvido essa pregação sobre as estações, porque nós temos aqui situação que nós não entendemos o que está acontecendo conosco, mas quando nós entendemos aqui as 4 estações que existem, que Daniel fala aqui, nós trazemos para o mundo espiritual. Eu queria dizer para você que assim como existem 4 estações climáticas, né? Primavera, verão, outono e inverno, também no mundo espiritual nós temos as estações espirituais. Então, é muito importante que você saiba disso. E não são só 3 meses conforme a estação climática, não. Deus não tem tempo definido. As estações espirituais vai durar o tempo que Deus precisar para trabalhar comigo, com você. E aí, eu queria dizer também o seguinte: as estações que tem aqui, primavera, verão, outono, inverno, ela acontece todos os anos, não é verdade? Todo ano tem as 4 estações. Aqui no Brasil, por sermos um país de clima tropical, você não percebe muita diferença da mudança de estação. Mas os países que estão mais no hemisfério norte e sul percebem isso com muita clareza, que primavera é primavera, inverno é inverno, né? E lá tem uma diferença muito grande. Mas eu queria dizer para vocês isso aí, né? Daniel 2 fala o seguinte, que Deus é que muda os tempos e estações, e é Ele que estabelece os governos, define tudo. Então, nesse contexto, há uma época na nossa vida que a gente, às vezes, as coisas estão tudo sorrindo, né? Então, a primeira, vamos ver se eu consigo, eu baixei aqui, existe uma obra musical de Vivaldi que é as 4 estações. E a primeira estação, vamos ver se vai dar certo aqui. A primeira estação é a estação primavera. A estação primavera, quando a Vivaldi fez a composição dessa obra, né, ele fez para cada estação um arranjo musical. E a estação da primavera é uma música bastante... Não é essa aqui, não. É aqui. Quer ver? Música linda, né? Assim, alegria. Parece que você está vendo assim tudo flores ao seu redor, né? Você parece assim que você está andando num lugar assim cheio de borboletas, passarinhos voando, lugar bonito, florido. Essa aqui
é a estação da primavera. Onde as coisas começam, assim, que você vê que tudo está dando certo. Você vê, assim, aquele estudo que você fez, alguém contratou você, né? Você estudou, se formou. Chegou o tempo que o seu filho chegou, então o casamento aconteceu, né? Então as coisas vão dando tudo certo. É o tempo que você aceitou Jesus e que você está firme na fé. Então, a primavera é momento de alegria. Primavera na nossa vida, né? E ela pode durar muito tempo. Não estou dizendo para vocês que as primaveras nas estações espirituais duram 3 meses, não. Então, mas nós temos, assim, o momento da primavera que é tudo de bom. Né? Todas as coisas, você fala assim, poxa vida, eu orei, Deus atendeu. Eu vi aqui um mover de Deus na minha família, tudo feliz. Você vem para a obra de Deus com o coração alegre, chega aqui no louvor, aquela tremenda unção, tudo bem. Só que chega um momento que você começa a perceber que as coisas começam a esquentar para o seu lado, né? Chega um momento que começa a esquentar. E as coisas começam assim, a ficar mais difíceis. E começam a ter muita atividade, muitas coisas que você fala, eu já não estou dando mais conta. Antes, para mim, era uma alegria, e agora eu já estou ficando cansado, né? Irmãos, o verão, a mudança, a preparação de mudança de estação. Quando você muda para o verão é mais quente. E o quente quer dizer, sinônimo também de aumento de velocidade. As coisas começam a acontecer muito rápido, e aquilo que você fazia com bastante maestria, né? Você já não está alcançando mais, e você começa a ficar assim meio cansado, né? Então, o verão, ele aquece. E o aquecimento faz a velocidade aumentar. Você já parou para pensar, né, na questão da quentura, a velocidade aumentar? Você já parou para perceber que a febre, né, quando a pessoa está com uma inflamação, ela tem febre, e o aumento da temperatura é para acelerar a produção de anticorpos, sabia disso? Para combater, para que haja mais batimento cardíaco, para que haja mais combate àquela enfermidade. Então, às vezes a gente acha ruim, né? Eu vejo muitas mães assim, preocupadas com a febre, tem que cuidar mesmo. Mas assim, a febre tem o lado positivo dela, que ela está combatendo uma enfermidade. É lógico que você não pode passar, tudo tem que ter um equilíbrio ali, né? Para se passar daquilo pode trazer umas consequências. Uma outra coisa interessante que o verão, a mudança de estação esquenta e aumenta a velocidade. Você pode perceber, por exemplo, a questão do fermento. Quem faz pão, por exemplo, né, que trabalha com fermento, o fermento é uma palavra elegante para traduzir um conjunto de bactérias que faz produzir um aumento da massa, né? Se você coloca ela na água morna, né, para fazer o pão, você coloca lá, coloca as farinhas, né? Depois aquele fermento ele vai crescer. Você não pode ferver a água, porque senão mata as bactérias, né? Mas o aquecimento faz com que o fermento aumenta a velocidade do crescimento. Aliás, a água quente, né? A água morna, mas para quente, aumenta a velocidade. Aí eu não sabia disso, mas a minha sogra, quando ela faz pão, ela coloca uma coberta em cima para o pão crescer. Foi agora que eu entendi, né? Que o calor faz com que haja aumento da velocidade. Então, a estação do verão, as coisas ficam mais rápidas, acontecem mais rápido, e você começa a correr para alcançar, para dar conta. E ali, nesse momento, aquilo que a primavera gerou de flores, começa a vir os brotos, né? Começa a vir os frutos. Daqui a pouco você começa a perceber assim, que aquelas folhas verdes já estão meio amareladas, vem lá os frutos, é uma abundância, né? Você começa a colher frutos, aquela promoção que você lutava tanto, você é reconhecido, é o outono, né? Geração de frutos. Você começa a ficar contente que aquele trabalho que você fez foi reconhecido, que o patrão falou, olha, essa pessoa está indo bem, vamos dar um cargo maior. É época do outono, é época que você colhe frutos, tá? Na sua vida começa a gerar frutos. Frutos
de uma primavera que você tinha projetos, que você plantou, que você fez com alegria, você tinha inspiração, né? O verão gerou os brotos, né? No calor. Inclusive o verão, assim, uma coisa interessante que aumenta a velocidade, as frutas amadurecem mais rápido, não é verdade? Você compra banana, eu gosto de comprar banana toda semana. O meu filho, o Rodrigo, é um sério consumidor, ele gosta, então tem lá sempre uma banana, mas a banana no verão ela amadurece muito rápido, não dá tempo de chegar no outro final de semana, né? No frio já ela demora menos, né? Por quê? Porque o calor, né? A velocidade do amadurecimento. Aí vem o verão, vem o outono, que dá a geração dos frutos. E a abundância. Então você começa a ficar alegre com os frutos, começa a ter suficiência, mas de repente você começa a ver umas coisas assim, as folhas amarelando, né? No outono, assim, você na época dos frutos, na estação dos frutos, você começa a ver as folhas amarelando, as folhas começando a cair, e tem uma coisa que, ao mesmo tempo que tem fruto, tem morte, sinal de morte. Como? Você já viu assim, um pé de fruta assim, totalmente carregado, mas que não deu conta de colher, que começou a cair? Não fica uma coisa triste, né? Você vê aquele monte de frutos ali jogados, apodrecidos no chão, né? Então, a estação do outono é a estação que você tem o momento dos frutos, mas já mistura com cansaço, mistura com desânimo. Você vai começando a olhar, né? Você já começa a ficar meio triste, já não é tão inspirador como era na primavera, que era tudo verde, tudo bonito, aquela música alegre. Então, ao mesmo tempo que você tem suficiência, alguma coisa não está bem espiritualmente. Você, aquela imagem ali, né, das coisas não estão acontecendo como você gostaria, aquelas coisas se perdendo, não tem braços para colher, para distribuir. Então, essa é uma estação, né, espiritual também da nossa vida. Mas já é uma preparação para a estação do inverno. Porque quando você começa a ver assim, né, não só a folha amarelou, como ela caiu. Daqui a pouco, aquelas árvores verdinhas, estavam folhas amarelas, daqui a pouco começou a cair as folhas. Então, você fala assim, poxa vida, né, aqueles pomares, aquelas árvores lindas lá, agora ficaram todas feias, secas. Mas a natureza é sábia. No período do inverno, para poder enfrentar o inverno, as folhas caem para poder ela ter menos necessidade de produzir seiva para sustentar as folhas. Então, ela mesma derruba as folhas. Então, no período do inverno, é um período assim triste, porque você não vê mais aquele verde, você vê lá árvores peladas, retorcidas, mas o que você não vê exterior na planta, você vê ela fortalecendo as raízes. A planta, no inverno, ela fortalece as suas raízes para poder enfrentar todo o crescimento que ela vai precisar para a primavera. Naquele período, ela não vai produzir nada. Então, o inverno é triste, porque você vê assim, as pessoas desmotivadas, você vê as pessoas assim se afastando, às vezes, não tem mais aquela força, aquela comunhão intensa, né, que tinha em outras estações. Mas, irmãos, Deus gosta muito do inverno. Sabe por quê? No inverno, às vezes você está passando por um inverno na sua vida. O inverno é momento de crises. Momento em que você não vê as coisas, aos seus olhos não são boas. As suas circunstâncias não são boas. Uma pessoa que estava lá no seu emprego, que era uma pessoa candidata a ser promovida a diretor, ou gerente, um cargo importante, de repente as coisas mudam na vida dele. De repente há uma mudança no cargo da diretoria, e o diretor que vem, um chefe novo na sua empresa, e não quer saber de você, quer saber de uma outra pessoa que é assim com ele. E começa a haver uma perseguição. Aí o quadro se inverte. Você que estava tranquilo,
com uma renda estabilizada, você tem agora uma preocupação de se manter no emprego. Você, muitas vezes, é desemprego que acontece. Então, irmão, às vezes você olha assim, você começa a ficar desanimado, porque você começa a olhar as circunstâncias. Você começa a olhar o que está acontecendo, enfermidade, desemprego, né? Começa a desesperar. Mas Deus gosta das crises. Por quê? Existe crise em todo o setor, no casamento, crise financeira, crise na espiritual, existe crise de todo jeito. Mas nas crises é que as pessoas se achegam a Deus. Por quê? As pessoas estão muito acostumadas, né? Está dando tudo certo. Então, o louvor já não tem mais aquela garra, aquela de adoração mesmo, né? Aquela vontade de adorar o Senhor. Mas na hora que você está no inverno, e como eu disse, né, tem pessoas que passam por longos tempos numa mesma estação, é o tempo de Deus trabalhar, não é o tempo de 3 meses conforme a estação climática, não. É o tempo necessário de Deus trabalhar. O que nós estamos falando aqui? Que às vezes, nesse momento de crises, né, é a hora que você tem um crescimento melhor que você possa precisar para a sua vida. Porque é o crescimento interior, onde você vai firmar suas raízes. Eu vejo pessoas assim, precisando, buscando em Deus soluções para a vida dele, para o casamento, para a área financeira, emprego. Mas, enquanto não chegar num ponto em que ele fala o seguinte, eu preciso, se não for um movimento sobrenatural de Deus, eu não consigo. Porque eu já tentei de tudo com meus braços e não consegui. Quando a pessoa cai em si, que ele precisa da mão de Deus na vida dele, e ele chega a Deus, aí cumpre-se aquela palavra lá, que eu li aqui, Jeremias 29:11, que Deus fala assim, ó, se me invocares e orares a mim, eu vos ouvirei. E a palavra, continuando a leitura, diz assim, eu deixarei ser achado de vós e mudarei a sua história. Né? Mas quando isso acontece? Quando a pessoa, irmão, quando ela realmente tem uma transformação no seu interior, aquilo que Deus quer. Porque muitas vezes a pessoa quer, mas ela não busca aquilo que precisa. Por exemplo, tinha um pastor, né, que estava atendendo a irmã, falando do filho dela que estava perdido nas drogas, e que ela queria que a igreja orasse, que buscasse e tal. E o pastor falou assim, mas você tem orado? Você tem buscado? Tá, mostra os seus joelhos. Irmãos, eu estava vendo isso aqui, lembrando, e eu não é para... Essa semana, eu sem querer, eu olhei, eu estava com 2 cicatrizes no joelho, né? Que eu me feri, né? De sangrar e não tinha percebido. Mas não que isso, assim... Eu estou falando o seguinte, quantas vezes nós temos falado assim, queremos que Deus nos ajude, mas não temos buscado com a intensidade que Deus quer, que você se achegue a Ele de verdade. Então, quando nós falamos aqui em Ebenezer, que fala assim, até aqui nos sustentou o Senhor, eu queria dizer para você como é que Ele nos sustenta, como é que Ele nos guarda, é de crises. É nas crises que Ele nos sustenta. Ele nos trouxe aqui através dos invernos que nós passamos. Porque se não tivesse passado pelos invernos, muitas das pessoas que estão aqui não estariam aqui hoje. Isso é verdade. Se um dia alguma coisa não tivesse apertado o seu calo, você não tinha lembrado que existe Deus no céu, que existe um Senhor, um Salvador. Então, para Deus, né, o inverno é uma coisa benéfica. E nós temos que olhar, porque, na verdade, né, é onde as pessoas aprofundam as suas raízes. E Deus, irmãos, Ele está nos ouvindo aqui. Está vendo o seu coração, está vendo a sua motivação de buscá-lo. E Ele tem colocado para nós, né, pessoas que Ele tem assim, sentido ainda muito infantil, muito criança, que... Qualquer coisinha fala assim, no casamento, eu vou sair de casa, né? Crises no casamento, eu vou sair de casa. Qualquer coisinha, eu vou sair da igreja, eu vou sair da empresa. A hora que passa por uma crise verdadeira,
que ela percebe o quanto que era importante aquele casamento, aquela empresa, aquele que Deus colocou, aquela porta que Deus abriu, ela vai valorizar. E a hora que ela valorizar, ela vai agradecer a Deus e vai parar de ser infantil, de ser uma criança inconstante, né? Tola, uma mulher tola, um homem inconstante. Porque quando a pessoa passa por situações dessas, ele vai ficando mais maduro. E a hora que ele fica mais maduro, ele não perde a paz por qualquer coisa. Ele não perde a paz porque o irmãozinho falou isso, o irmãozinho falou aquilo, porque lá na empresa alguém não falou bom dia para ele. Irmãos, enquanto tem gente aí falando assim, olha, se Deus me abrisse uma porta de emprego, tem pessoas falando, achando ruim por uma advertência que ele recebeu de um ato que ele não cumpriu. Tem que ter vergonha, né? Falar assim, não, eu realmente fui negligente. Olha, eu tenho cargos, né, de superintendente, né, eu já tive muitos cargos importantes, eu participo de conselho, mas se tem uma coisa que eu sei fazer com muita facilidade, é reconhecer um erro que eu possa ter cometido. Eu reconheço, falo assim, não, eu errei. Por quê? Toda vez que a gente vai desculpando as nossas falhas, nós vamos deixando de corrigi-las. Você, às vezes, se acha perfeito, às vezes você acha uma pessoa infalível, você não aprende com seus erros. Mas quando você tem humildade de falar, eu errei, né? É verdade, né? Eu não observei isso. Você para de colocar uma máscara, né? De achar que você é o Todo-Poderoso. Então, aí Deus não consegue trabalhar na sua vida quando você chega para Deus e fala, eu errei, eu fiquei nervoso, falei o que não devia. Ou então, quando você usou a palavra de Deus, né, você se diz uma coisa e se portou de outra. Eu queria ler aqui para os irmãos, nós estamos já finalizando, Tiago 1:12. Aliás, 1:2 até 18. Nós reclamamos muito, e Deus me colocou no coração para ler para os irmãos, né, aqui a palavra de Tiago. Ele diz assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele fala para quem? Para as 12 tribos da dispersação. Saudações. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. Olha só. Enquanto eu vejo pessoas reclamando porque está passando por provação, para com essas provações. Deus está falando aqui através da palavra, o Senhor está falando, tende motivos de grande alegria o passar por várias provações, porque a aprovação é que nos vai fortalecer, quer ver? Sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança. Quando você é provado na fé, quando Deus testa a sua fé e você persiste, a sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter uma ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados por completo, sem lhes faltar coisa alguma. Olha só, Deus trata com a gente nas nossas provações. Ele vai moldando. Olha, está faltando humildade aqui. Está faltando você reconhecer mais que você não estudou, que você não se empenhou. Imagina uma pessoa que vai fazer uma apresentação para a diretoria e não se prepara. Chega lá, não lembra e tal. Como é que ele quer se sair bem? Não é verdade? Então, quando você tem uma oportunidade, você tem que se esmerar. Deus te deu a oportunidade para você ser a pessoa certa, na hora certa, com a informação certa. Agora você tem que se preparar. Então, nisso, Deus está falando aqui, a palavra do Senhor diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque eu vou te dar, né? Aqui concede livremente a todos sem criticar e lhe será dada. Peça, porém, com fé. Agora outra coisa. A pessoa que pedir duvidando, a palavra já diz, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Uma pessoa que não tem fé, uma pessoa que fala assim, Deus não vai me escutar, Deus não vai me ajudar. A palavra diz, nem peça então, porque tal homem não deve pensar que receberá coisa alguma do Senhor, vai perder tempo, né? Aí, irmãos, a palavra diz, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos, mas o irmão de condição humilde, aquilo que eu falei, né? A gente tem que ser humilde,
nós temos que reconhecer a nossa limitação quando nós falamos com Deus, e deve gloriar-se da sua alta posição, e o rico na sua humilhação, porque passará como uma flor silvestre. A pessoa é rica, mas logo, logo, ele pode não ser tão rico. Daqui a pouco, aquilo ali passa, e aquela condição de riqueza, ele está numa dificuldade. Pois o sol se levanta e em seu ardor seca a relva. Então a flor cai e a sua beleza desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Feliz, aí vem a palavra aqui no verso 12. Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança. Por quê? Depois de aprovado, receberá a coroa da justiça da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então esse é o ponto. Feliz o homem que suporta a provação, né? Com perseverança, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Irmãos, às vezes nós assim olhamos aqui o nosso irmão Titer, né, o Renato, o professor Renato, tocando, né, a profissão dele e tal. Você fala assim, olha, queria eu tocar, né, ter o dom, mas ninguém, quando você vai fazer uma apresentação, né, num casamento, você vai lá de cara, lá ou você treina? Tem que estudar, né? Nada se consegue com facilidade. Se você olhar para as pessoas de sucesso na vida, as pessoas que alcançou um posto, nada daquilo foi conseguido facilmente. Nada daquilo caiu do céu, como se diz. A pessoa recebeu a sabedoria que ela pediu de Deus, mas ela fez a parte dela. Ela se empenhou, ela estudou, ela buscou e Deus abençoou, porque ela perseverou. Mas quando a gente acha que a vida tem que ser assim, eu vou conseguir tudo indo na igreja uma vez por semana, né? Não quero saber de buscar o estudo da palavra, buscar a sabedoria, porque eu já tenho com suficiência. Como é que Deus vai abençoar? Então, Deus nos convida para mudar de patamar. Deus está chamando a igreja para mergulhar em águas mais profundas. O que é isso? É começar a ter mais fé em Deus, buscar mais em Deus do que você tem buscado. Eu vejo assim, muitas pessoas que se esforçam para tantas outras coisas, mas não têm esforço para um compromisso, né, de buscar um entendimento. Irmãos, nós queremos formar aqui pastores, obreiros, evangelistas. Nós estamos assim, buscando, orando todos os dias, vendo assim direção. E à medida que irmãos vão se esforçando em conhecer mais, em buscar dominar a palavra, de ter comunhão com Deus, essa pessoa nós queremos ir dando assim oportunidade, queremos assim formar pessoas que vão conduzir essa igreja, outras igrejas que Deus já colocou no coração de termos, mas que nós não temos pessoas para fazê-lo. Então nós precisamos de pessoas que se coloquem na brecha, né? Que coloquem assim, olha, eu quero que o Senhor me use para poder trazer pessoas para Jesus. Comece com uma pessoa. Mas assim, quando a pessoa não busca, Deus não tem como abençoar. Mas assim, eu sei que hoje aqui na nossa igreja, nós temos pessoas que estão em várias estações diferentes. Não tem problema nenhum estar nesta ou naquela estação, porque todos nós passamos por todas as estações. A própria igreja também, ela tem momentos que ela está no verão, tem momentos que ela está no inverno, tem momentos que ela está na primavera. A igreja também tem as suas estações, mas eu estou falando com cada um. Quem está passando por invernos, crises, dificuldades, lutas, Deus tem uma palavra para nós, que está lá no livro de Cantares, né? Cantares 2, que diz assim, vamos lá, deixa eu achar primeiro aqui. Cantares está depois de Eclesiastes. Aqui nós temos aqui a figura de Jesus, o noivo, e a igreja, a noiva. Então, nessa passagem aqui, fala do relacionamento de Jesus com a igreja. Então, é você
e Jesus. Jesus chegando para você que está, às vezes, num período de inverno. Inverno traz melancolia. Inverno, assim, é um período que as pessoas ficam... Há muita depressão no período de inverno. Muitas pessoas vão se entristecendo porque lá fora é tudo cinza, né? Não tem sol, não tem alegria. E aquilo ali, as pessoas vão se cansando e é um passo para a depressão. Então, eu não sei se você é uma pessoa que tem sentido depressão, tem sentido esses momentos de desânimo, mas Jesus, ele chega aqui para a noiva e fala assim, né? Levanta-te, minha querida, né? No verso 10. Olha só. Se você é uma pessoa que tem, assim, preferido, assim, tem dia que você não quer levantar da cama, não é porque está friozinho de manhã, não, mas você não tem ânimo. Deu 10 horas, você não quer sair da cama, 11 horas, você não quer sair da cama, você não tem motivação. A pessoa que está em depressão, ela quer ficar enfiada debaixo das cobertas, não quer ver ninguém. E às vezes na nossa vida espiritual, nós estamos também num clima de depressão, e Jesus vem e fala assim, o meu amado fala assim, levanta-te, minha amada, minha bela, e vem. Então, o que Jesus está falando? Para nós olhar, sair fora de dentro de nós, da nossa tristeza, às vezes, da nossa desânimo. Então, Jesus está falando assim, olha e vê que o inverno já passou, a chuva cessou e já se foi. Às vezes, nós estamos ainda vivendo dentro de nós um clima que a primavera já chegou e nós ainda estamos debaixo, achando que nós estamos no inverno. Jesus fala, apareceram as flores na terra, chegou o tempo de cantar. Aleluia. E já se ouve o arrulhar da rolinha em nossa terra. A figueira começa a dar os seus primeiros figos. As vinhas estão em flor e espalham a sua fragrância. Levanta-te, minha bela, e vem. Então, essa é uma palavra que Jesus está falando para a igreja. Irmãos, se você, né, tem passado por crises espirituais, nós estamos assim, entenda que é um período de inverno, é um período de temporário, mas esse temporário vai depender de você se entregar ou de você buscar no Senhor. E o Senhor está dando uma ordem, levanta-te e vem, porque o inverno já passou e é tempo de cantar. Olha que bênção. Irmãos, eu creio que essa palavra tem tudo a ver com a nossa igreja, porque as pessoas que têm buscado no Senhor, têm se levantado e ajoelhado aos pés do Senhor, têm encontrado resposta. Então, eu queria dizer para você que o seu inverno vai durar o tanto quanto você, que Deus quiser, mas vai depender da sua busca. Porque nós não sabemos quanto tempo as estações demoram. Só Deus, Ele que muda as estações, Ele que muda o tempo. Então, as crises não são confortáveis para ninguém, mas é nas crises que nós mergulhamos em nós mesmos, é nas crises que nós vamos fortalecer, é nas crises que as pessoas vão deixar de ficar de mal com Deus por coisinhas, de não buscar mais a Deus porque Ele não respondeu a sua pergunta, o seu clamor, né? Então, as pessoas que têm sucesso, elas olham e vejam que as suas conquistas foram sacrificantes, foram de lutas. As suas conquistas não foram assim de graça. Então, por quê? Porque elas se levantaram e acreditaram. O momento de inverno, Jesus está falando para a nossa igreja, para mim e para você, que já passou, é a hora de você se levantar. Então, dentro disso aqui, Ele está dando um comando para nós, e você tem toda a razão de você quiser ficar debaixo da sua coberta, mas Jesus já deu ordem. Aí a escolha é sua. Amém? Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus por essa despertar que Ele está dando para nós. Fecha seus olhos, eu quero estar orando para nós encerrarmos.